Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando aqui no portal acessa.com. Sejam muito bem-vindos. Boa Boa noite, doutor noite, Pedro. boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo bem? Tô. E o senhor? Muito bem. Ah, então tá bom. Mas não me chama de É, senhor, não. Nós que agradecemos o senhor ter aceito, né, o convite. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Hoje a gente recebe o médico psiquiatra Pedro Nardelli. Essa live vai ficar salva no portal, então quem não assistir agora vai poder assistir depois. Doutor Pedro, gostaria que o senhor se apresentasse para quem ainda não te conhece. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live. Eu sou Pedro Nardelli, eu sou médico psiquiatra e atuo aqui em Juiz de Fora. Ótimo. Doutor, a gente entrou setembro, né? Entramos em setembro aí, pelo oitavo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria promove em parceria com o Conselho Federal de Medicina a campanha Setembro Amarelo, que esse ano tem o tema Agir Salva Vidas. Qual que é a importância dessa campanha, né? Principalmente num período tão difícil como esse? Então, Jorge, é uma campanha fundamental, né? É uma campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Os dados são muito alarmantes, né? No Brasil, né, por dia, morrem 32 pessoas devido ao suicídio. No mundo, a cada 40 segundos, morre uma pessoa devido ao suicídio. E nos últimos 4 anos, houve um aumento de 12% do índice de suicídio aqui no Brasil. Então, assim, são dados muito assustadores. E principalmente pelo fato de que o suicídio a gente consegue prevenir. Então, a gente consegue evitar 96% dos casos de suicídio que ocorrem tem por base um transtorno mental. E a gente tratando esse transtorno mental, acolhendo, fazendo um tratamento multiprofissional e conscientizando a sociedade, a gente consegue evitar, reduzir esse número de mortes, essas vidas perdidas, né? Sim, por isso é muito importante essa campanha, né? Porque apesar, né, de que já são 8 anos, mas o tema ainda é um tabu, né? É muito difícil as pessoas falarem sobre o tema, né? Então, Jorge, é assim, é muito difícil, existe muito preconceito, muito estigma, e existem algumas frases que é muito comum de ouvir em consultório, e no dia a dia mesmo, onde as pessoas falam que o suicídio é uma coisa de gente fraca, é uma pessoa sem fé, é uma pessoa que não tem esperança, e não é verdade, né? A maior parte do suicídio tem como base um transtorno emocional. Sim, sim. E como a gente identifica, né, principalmente dentro de casa, que uma pessoa está passando por esse problema, como identificar? Então, isso é muito importante, porque a partir dessa identificação, a família, não só a família, né? Você perguntou da família, mas muitas vezes a família pode ser o ambiente de trabalho, e pode ser qualquer outro ambiente, né, que essa pessoa se relaciona. Escola, muito importante também lembrar das crianças, adolescentes, faculdades, né, a gente tem que pensar em todas as faixas etárias. E muitas vezes, sempre há uma mudança muito brusca de comportamento. Então, normalmente a gente percebe um isolamento social, uma irritabilidade, às vezes agressividade, muitas vezes associado ao aumento do consumo de álcool e outras drogas. Muitas vezes a pessoa se isola do convívio familiar, né, ou do próprio trabalho e muitas vezes também nem consegue realizar o trabalho. É, falta de energia, crises de choro, às vezes comportamentos muito impulsivos associados,
por exemplo, dirigir carro de uma forma perigosa. São essas as principais características para a gente identificar, né? A mudança, sempre é Sim, uma mudança brusca de comportamento, sabe? E muitas vezes é importante sim, lembrar sim, também que as pessoas manifestam isso de uma forma mais leve. E aí é importante que o familiar ou alguém íntimo aborde a pessoa, né? Fazer uma escuta responsável. E assim, muitas vezes é importante fazer uma busca ativa e perguntar: de fato, você está pensando em se matar? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Eu posso ajudar? Então, assim, é muito importante, de fato, eu oferecer ajuda, mas oferecer uma ajuda real. Então, assim, demanda tempo, né? Intimidade, aproximação. Isso é muito importante. Esse acolhimento. sim, sim. Essa paciência, né, é muito difícil às vezes, né, porque a gente vê casos assim de pessoas, é só um chilique, algo nesse sentido, né? Às vezes as pessoas não acreditam que possa ser algo mais sério, né? Então, grande parte das pessoas não acreditam, né? Eles falam que existem algumas frases, né? Quem fala não quer se matar, quem fala não se mata. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas que falam sobre isso estão sofrendo intensamente. É esse o pensamento que nós, né, da sociedade, precisamos compreender. Existe ali um sofrimento intenso. E a pessoa vê a Sim. morte como uma forma de resolver as dificuldades, a dor. Sim, sim, com certeza. E esses casos, né, eles também acontecem com crianças, adolescentes, porque igual essa mudança de comportamento, a gente vê que às vezes muitos adolescentes ficam trancados dentro de casa, então pode estar relacionado também a um abuso, a um uso de substância química, que às vezes os pais não percebem. Isso pode acontecer também? Sem dúvida. Eu vou dividir essa pergunta para responder mais de uma forma melhor. Entre as principais causas do suicídio é o transtorno mental. O primeiro deles é depressão. Em segundo, vem o transtorno afetivo bipolar. Em terceiro, vem o uso e abuso de substâncias. Então, assim, a questão da droga é muito importante ser abordada, né? Na escola, na família, na sociedade. Na pandemia, tem acontecido questões muito graves, né? Porque o adolescente, muitas vezes, ele está sem contato, né? Ou a criança também está sem contato, né, presencial, apenas com aulas online, e isso vai levando ela a um tédio, sabe? Uma falta de vontade, de energia, uma falta de disposição, porque aquela rotina passa a ser algo muito maçante para o adolescente. Sim, E ele vai ficando muito isolado no quarto. E as mudanças de comportamento comum não, acontece na adolescência, uma automutilação, que é o cutting, que são os adolescentes que se cortam. Essas pessoas também estão passando por um sofrimento muito intenso. E muitas vezes as pessoas acham que ela está fazendo aquilo para chamar a atenção. Não. Está associado também a um transtorno mental, muitas vezes um transtorno de personalidade, em que existe um sofrimento. E aí eu queria falar uma questão da internet, né? Que muitas vezes esses jovens e adolescentes, eles se comparam muito nas redes sociais. Eles se comparam, eles se cobram com blogueiros, né? Com número de seguidores ou com selfies. E se comparam, se cobram e se culpam por não ter aquela fama ou aquele sucesso. E isso causa uma frustração muito grande, nessa faixa etária, principalmente. Então, é muito importante a gente observar, né? Eu acho que é importante também monitorar os jovens, né, os adolescentes. Eu acho que não pode ter um livre acesso a tudo na internet, né? E também tem que ter um uso responsável. Isso é muito importante. sim. E a partir do momento que a pessoa identifica, né, que um amigo, enfim, ou um familiar está precisando de ajuda, o que ela deve fazer? Onde Olha, ela pode recorrer?
Jorge, a principal forma de ajuda é buscar uma ajuda profissional. Mas olha só, acompanha comigo. Se as pessoas da sociedade, né, ou do trabalho, ou da escola, elas observam um comportamento anormal, elas são capazes de identificar, fazem uma abordagem, elas são capazes, né, nossa sociedade, são capazes de levar essa pessoa que está com essa ideação ou com esse comportamento alterado até uma equipe multiprofissional. Seja o médico, seja o psicólogo, com a ajuda de medicamentos. Então, assim, a principal forma de ajudar é com a ajuda específica, né? Mas, para isso, tem que alguém, muitas vezes, a pessoa não vai procurar essa ajuda por si própria, porque a falta de energia, a falta de vontade, a falta de disposição e a falta de acreditar na vida não faz com que ela busque uma solução ou busque uma ajuda. Então, é importante que essa ajuda, esse caminho feito até os profissionais, ele seja um caminho de mão dada, né, com a pessoa. Isso é muito importante. E no caso de onde, né, realizar o tratamento de uma forma efetiva, em Juiz de Fora, as unidades básicas de saúde, todas elas têm médicos e eles são capazes de direcionar o tratamento. Casos de urgência e emergência tem que acionar o Serviço de Atendimento Móvel, né, o SAMU 192, e existe também o atendimento nas unidades, né, nas UPAs, né, aqui de fora, e no próprio HPS, que tem plantão de psiquiatria, né, com 24 horas de tem médico psiquiatra. Então, essas seriam as formas de ajudar. Mas, principal, na campanha, assim, o principal é informar a sociedade, quebrar barreiras, estigmas, preconceitos e falar sobre o assunto. Falar sem julgar. Acho que é o mais importante. Sim. A principal ajuda que a gente pode fazer é ouvir sem julgar. Ótimo. Doutor, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui na live, o senhor pode ficar à vontade também, tá? Não, eu queria agradecer mesmo. Acho que eu queria só ressaltar a importância, né, da prevenção, né, e também Sim. uma questão de conscientização, de psicoeducação, né, para as escolas. Acho que a escola é um ambiente muito importante de se realizar isso. O núcleo familiar, muitas vezes o núcleo religioso, que muitas vezes também existe um preconceito muito grande em se falar da morte. Familiar, né, social e muito importante. Eu queria frisar uma questão do Covid, né, da pandemia. Sim. Houve, né, um aumento muito grande do número de atendimentos feitos por nós profissionais da saúde mental. E muito disso tem a ver com o isolamento, tem a ver com o aumento do uso de substâncias, de álcool e outras drogas, aumento de abusos em crianças, mulheres, idosos, de maus tratos, e questões econômicas também. Muitas pessoas perderam os empregos e isso gera Sim. também um sentimento de desamparo, de desesperança muito grande. E principalmente as mortes, né? Quando você perde um familiar próximo, muitas vezes há uma completa desilusão da vida. Muitas pessoas começam a se perguntar, né, qual é o sentido da vida. Então, a pandemia, especificamente nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente não terminou a pandemia, né, está prolongando, é importante estar mais atento, né, no que está acontecendo dentro, né, da casa de cada um de nós. Porque, assim, a principal ajuda vem de quem está próximo, sabe? Quem está próximo é a pessoa mais capaz de ajudar. E a quebra de preconceito é o mais importante. Acho que é isso. Sim, sim. A fobia, chega uma pergunta, a fobia social pode vir como consequência no pós-pandemia? Sem dúvida, né? Na verdade, grande parte vou falar da minha vivência de consultório, grande parte dos pacientes que eu atendo, eles não saem de casa sozinhos, por exemplo, entende? Então, eles saem com muita dificuldade, eles vão à consulta médica com acompanhante
E todas as atividades habituais, né, de mercado, de atividade física, de trabalho, né, ficaram comprometidas, né? E Sim, sim. isso é muito perceptível, principalmente nos dois extremos, né, nas crianças e adolescentes e nos idosos. Sim, sobre esse medo, né, de voltar ao normal, recentemente eu fiz uma live com uma psicopedagoga e ela falou justamente o medo das crianças também, né? Hoje em dia a gente está vendo aí várias discussões do retorno ou não das aulas presenciais e é um medo também dos pais e das crianças, né? Porque elas desacostumaram com aquele convívio diário, né? É verdade. E as crianças, muitas vezes, elas vão voltando, né, por exemplo, frequentar parques, praças, e elas chegam a ter medo de se aproximar de outra criança. Então, assim, é preocupante. Então, a gente precisa estar sempre muito atento e estimular um convívio respeitando as normas, entende? Então, é muito importante. Sim. A questão da escola, de fato, não está tendo escola, traz um prejuízo, não está tendo aula presencial, traz um prejuízo muito grande, né? Principalmente na questão de socialização das crianças e dos adolescentes. Isso é muito ruim, de fato. O prejuízo é grande. Sim, ótimo. Doutor, eu agradeço, né, a participação do senhor. Deixo o convite aberto aí para outros temas que a gente puder debater, né? E fico alerta aí, né, para todo mundo que está assistindo a gente, que agir salva vidas, né? Então, vamos dar mais atenção às pessoas que estão próximas da gente, um vizinho, um amigo, né? Porque às vezes a gente dedicar ali uns 10, 5 minutinhos em ouvir e tentar ajudar, já consegue fazer muito, né? Já é bastante. Exatamente. Agir salva vidas, né? E as vidas importam para a gente, né? Então, vamos levar Com essa campanha certeza. adiante. É uma campanha de conscientização, de prevenção, mas principalmente de valorização da vida. Só para terminar, eu queria falar sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. É muito importante, porque é um serviço 24 horas, pelo número 188, onde a pessoa pede ajuda e vai receber a assistência através de pessoas que foram treinadas para ajudar. Então é muito importante, né, a gente conseguir também espalhar esse telefone 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Isso é muito importante, tá bom? Eu conto com todo Ótimo. mundo nessa Muito, campanha aí. com certeza. Muito obrigado pela participação do senhor e o pessoal que está assistindo a gente. Uma boa noite. Oi, Jorge, eu que agradeço e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e participou e compartilhou dessas informações, tá bom? Muito obrigado. Com Uma certeza. excelente noite. Boa quinta-feira. Boa noite. Obrigado. Obrigado.